vamos continuar, né? Se eu, salvo engano, continua-se aqui com a minha fala, né? Agora é o nosso grande líder do nosso grupo de pesquisa, professor Dr. Sanderson, né? Que vai falar um pouquinho aí sobre a gestão de projetos na UNB. Professor, por favor, fique à vontade, senhor. A palavra é toda do senhor. Bem, Duarte, muito obrigado aqui, então, pela introdução, né? Como eu falei antes, que esse colóquio, para mim, é super relevante aqui. A gente está realizando essa atividade, a gente já teve aqui a palestra do André Barcaui, né? Um cara com conhecimento teórico e prático, assim, muito profundo, né, em gestão de projetos. Bem, eu vou falar aqui sobre a pesquisas em gestão de projetos aqui na UNB, né, com enfoque especialmente aqui no grupo de pesquisa GPIP, que organiza o colóquio, né, e do qual eu sou coordenador, né. Bem, então, assim, o nosso background é basicamente lá o guia PMBOK, né, na área de gestão mais tradicional ou preditiva, né. Uma referência importante que a gente pode falar é a Rita Mukawi, né, com a qual, por exemplo, eu fiz a minha certificação PMP, né, um texto aqui fundamental na área, né. Indico fortemente aí para quem quer estudar a gestão de projetos, mesmo que não seja para certificação, né. Uma outra referência importante é a Kim Heldman, que tem um livro-texto, ela também tem um livro para certificação PMP, mas um livro-texto que é esse Fundamentos em Gestão de Projetos, é um livro mais básico, mas assim com muitas dicas, assim, muito prático sobre gestão de projetos, e é mais rápido de ler, tem uma versão em português importante aí para a gente utilizar, né? Um outro livro importante aqui na minha formação, esse livro do Eric Verzu, né? O Eric Verzu é um cara que mora em Seattle, onde tem a sede da Microsoft, e aí o livro dele é muito focado em aplicações em software, né? E com muitas dicas também. É um cara que trabalha muito com MS Project, é uma gestão mais preditiva também, né? E aqui na área de gestão ágil, a minha formação é mais baseada aqui no Schwaber, né? O Ken Schwaber é uma daqueles caras do Manifesto Ágil, que o Barcaui já falou hoje, né? E com o qual eu aprendi bastante aqui, teoricamente, sobre gestão ágil e depois aplicando em situações práticas também, né? O assunto, né? Também falando um pouco da minha formação, eu trabalhei muito tempo com projetos de produção agroindustrial, né? E esses projetos aí me ajudaram muito a entender o ambiente de desenvolvimento de projetos nessa área agrícola do país aqui, que é uma área muito profícua, né? E muito rica, né? O que basicamente mantém o Brasil como uma das 10 maiores economias do mundo, né? Então, e uma forte experiência na área de projetos de produto tipo hardware e software, de alta tecnologia, né? Equipamentos médicos, equipamentos aeroespaciais, equipamentos para o exército, para a aeronáutica, né? Que demandavam uma gestão mais preditiva, né? Um modelo mais tradicional de gestão, usando diversas aplicações do PMBOK, né? E coisas do tipo, né? Aqui uma foto sobre esse momento. Nossa, aí da minha carreira. Comprou de limão rancho ao invés de limão siciliano. Precisa desligar o áudio aí do pessoal, né? Bem, enfim. E aí a gente fala aqui um pouquinho do grupo de pesquisa, né? O GPIP, né? Nós temos aqui, não é um grupo muito grande, é um grupo com 2 pesquisadores doutores, além de mim, né? 4 doutorandos, né? E 5 mestrandos. É um grupo pequeno, né? Se você considerar que tem grupos de pesquisa
com o qual, por exemplo, eu faço parceria, que tem 60 pesquisadores, né, full-time, né? E a gente desenvolve pesquisa em algumas áreas específicas, né? Nós não conseguimos abranger muitos elementos, né? Mas algumas áreas de gestão de projetos a gente tem trabalhado, né? Uma delas é a área de escritórios de projeto, que nasceu muito em função aqui de um pós-doutorado que eu realizei aí em 2012, 2013, né? Lá na Universidade Federal de São Carlos, onde a gente analisava gestão de projetos baseado em escritório de projetos em empresas que desenvolvem produtos, né? E é muito interessante, porque... E aí eu falo um pouquinho do processo de construção de conhecimento, né? O processo científico, né? Porque, basicamente, a gente pensa assim, a gente pensa uma teoria, né? Essa teoria vai levar a gente para uma determinada ação prática, né? Para levantar dados ou para atuar em uma determinada situação, como uma pesquisação, né? E normalmente essa prática faz com que você consiga reformular algo na teoria, né? Esse é um modelo de desenvolvimento científico que é bem típico na área de engenharia de produção, né? Você, com base numa teoria determinada, e aí, por exemplo, com base na teoria de gestão preditiva de projetos, você vai na prática ver como que isso funciona, ou com base na prática também, de uma prática de gestão de projetos que seja ágil, ou que seja tradicional, você também pode gerar insumos para a teoria, né? Então, esse tipo de interação entre teoria e prática, né, o que faz parte do processo científico, né, é muito dinâmico, né? Então, muitas vezes você tem a produção de uma nova teoria com base na prática ou a produção de uma nova prática com base numa teoria reformulada, né, numa tese que você vai e tenta aplicar, né? E isso funciona em ciclos, né? É muito interessante, porque você estuda uma teoria, né? Estuda gestão tradicional de projetos, que foi, por exemplo, a minha iniciação na área, né? Aí você vai e aplica isso daí. Aí você começa a aplicar e melhorar um pouco essa teoria, colocar uns tijolinhos aí num muro que já está bem grande, mas você começa a estudar, por exemplo, gestão ágil também. Aí você começa a aplicar a gestão ágil, né? E aí você começa a fazer um outro tijolinho, uma outra paredinha ali do lado de gestão ágil, colocar algumas coisas, e aí você começa a estudar mais e você vê que tem uma gestão que é híbrida, né? Um pouco de tradicional, um pouco de ágil, para poder você entregar valor para o teu cliente, né? E aí isso vai alimentando e realimentando o processo científico, né? Eu estou falando isso porque, por exemplo, os primeiros artigos que eu trabalhei desenvolvendo na área de gestão de projetos foram artigos aí de 2009, 2010, por exemplo, rompendo obstáculos para a implantação de escritório de projetos é 2009, né? A caracterização dos direcionadores de transição em escritório de projetos é 2014, né? Então, são artigos que vêm de um certo tempo, mas isso daí, aí você vai lendo e você vai incorporando outras coisas, e hoje no grupo de pesquisa a gente ainda pesquisa escritórios de projetos, né? Com base nisso daí, por exemplo, nós tivemos uma pesquisa que foi realizada por uma aluna de graduação, né? Que foi implantação do PMO numa instituição financeira aqui de Brasília, né? Da Caixa Econômica. Um outro colega, né? Um aluno, né? Que virou colega, ele trabalhou com PMOs em instituições de ensino superior, então em universidades, né? A gente discutiu e trabalhou com a implantação do escritório em fundação de apoio à pesquisa, então é outra organização, outro tipo de ambiente, né? E também pesquisa, que também é aluno de graduação, né? Implantação do escritório no setor de varejo, né? Numa grande rede de varejo de Minas, né? Então, esse daqui, por exemplo, foi um projeto de mestrado, né? Então, nós, no grupo de pesquisa, a gente trabalha com essa questão de gestão de projetos de escritórios de projetos como esse ciclo, né, de realimentação entre teoria e prática, e a gente vai aprofundando isso aí, né? Esse ano mesmo nós tivemos 2 artigos
aprovados nessa área de escritório de projetos, né? Duas revistas internacionais, né, da área. A gente tem esse artigo aqui em andamento, né, ele está submetido na Engineering Management Journal, né? É um artigo também sobre transições de escritórios de projeto, mas construindo um framework de análise, né, das transições, né, relacionando funções dos escritórios, fatores críticos de sucesso, tensões que o escritório experimenta, né? E aí você tem os resultados dos projetos e analisando qual o impacto disso nas transições, né? Pode ter um impacto que seja direto do resultado do projeto nas transições ou das características do PMO na transição de projetos, né? Na transição dos escritórios. E a gente descobriu 2 perfis de mudança no escritório, né? Que é bem interessante isso daí, né? Um perfil é quando os resultados do projeto eles não são positivos, né? E aí você tem tensões, porque quando a empresa estabelece um PMO, ela quer que o resultado seja positivo, né? Não tendo resultado positivo, você normalmente analisa uma série de elementos aqui sobre as funções do PMO, ou então você muda as funções que o PMO realiza, né? Você muda a interface de serviços que o PMO presta para outras áreas da empresa, né? Você pode mudar a relação de reporte, às vezes o escritório de projetos responde a um diretor e você tem que criar uma outra área, e aí você muda o escritório em função dessa mudança. Você está, por exemplo, responde a um gerente de engenharia, passa a responder a um gerente de TI, por exemplo, né? E você pode mudar, inclusive, o próprio líder do escritório, né? Então, isso é um perfil de mudança típico, quando você não tem bons resultados, e isso confirma a teoria de gestão de escritórios de projetos, né? Se você não tem bom resultado, você tem mudança no escritório. Só que nós percebemos que há uma mudança que ela é esse pontilhado verde aqui, né? É uma mudança quando você tem um resultado positivo, né? Você tem o resultado positivo e mesmo assim você tem tensões, né? E você tem que mudar o escritório, aí você muda as funções, né? Você muda alguns serviços de interface, você pode mudar também as relações de reporte e também o líder do PMO, né? No caso, a gente percebeu mudança mais nas funções, né? Nas funções dos escritórios. Isso é interessante, né? Ou seja, isso daqui é aquela situação de que você... será que o time que está ganhando, você mexe? Né? Essa é a pergunta desse artigo, né? Então, a nossa hipótese é que o time que está ganhando não mexe, ou seja, você só mexe se der problema, né? Só que o que a gente percebeu é que o pessoal mexe mesmo que não dê problema, né? E isso daí, aí você tem que analisar por que mexe e quais os resultados disso tudo aí, o que é que pode acontecer, né? Tá? Então, aqui tem um pouco essa conclusão aí que eu já comentei, né? Sobre o time que está ganhando e você vai acabar mexendo nele. Um outro estudo ainda em escritórios de projetos, né? Esse artigo aqui submetido ao principal journal da área de gestão de projetos, né? Onde está analisado, né? O impacto das funções e também de alguns fatores críticos de sucesso em escritórios de projeto sobre o desempenho dos projetos, né? E nós percebemos como resultado que o controle sobre os dados do projeto, ou seja, a gestão do conhecimento, né? E a satisfação dos times de projeto, né? Quanto que as pessoas estão satisfeitas em trabalhar em projetos na empresa, né? Esses 2 fatores, né, eles são influenciados tanto pelas funções dos escritórios quanto por alguns fatores críticos de sucesso, né? E isso daqui é feito, por exemplo, essa daqui é uma rede, a gente chama de diagrama de caminho, né? Onde foi feita uma análise fatorial e aí você tem 4 fatores aqui relacionando todas as funções dos escritórios, os resultados, né? E os fatores críticos de sucesso. Aí você tem alguns caminhos que levam diretamente aqui do sucesso do PMO, né, para o desempenho dos projetos, né, ou fatores relacionando aprendizagem, né,
na empresa, né? Aprendizagem de gestão de projetos, gestão de conhecimento com resultado, né? E aqui também é uma análise que a gente chama de análise de associação, né? A gente vai vendo para cada um dos fatores de sucesso que nós analisamos, aí aqui a gente tem tempo, custo, satisfação da equipe, escopo e documentação, né? Gestão, controle de documentos, né? A gente tem que só esses dois fatores aqui, né, que seria a satisfação e gestão de documentos, tem relação com funções de escritório de projeto, e aí a gente está analisando isso, escrevendo sobre isso aí, né? Um outro tópico que o grupo tem pesquisado é a gestão de benefícios, né? Como eu comentei em algumas situações, principalmente com meus alunos, né? Hoje em dia a gente não fala muito que é tão importante você atingir o projeto no prazo, no custo, no escopo, ou por exemplo, no risco, né? Controle de riscos do projeto, qualidade e tal, mas, na verdade, você precisa trabalhar a gestão do benefício que o projeto entrega para o cliente, né? O que o Barcal chamava do valor, né? A entrega de valor para o cliente, né? E aí a gente tem estudado um pouco a gestão de benefícios, né? Um primeiro artigo foi publicado nesse assunto aí, em 2019, né? Onde a única função que a gente verificou que gerava resultado, né? Em custos de projeto, né? Em controle de custos, era justamente a gestão de benefícios que o PMO realizava, né? E aí, esse ano, a gente fez um modelo de regressão logística, né, com base nisso daí. Ou seja, se a gente variar a gestão de benefícios, quanto que eu consigo melhorar no desempenho em custo do projeto, né? Desempenho em custo seria, assim, você gastar ou exatamente aquilo que você planejou, que seria você atingir a previsão em custo, ou você até gastar menos do que planejado também, o que é bem interessante, né, em termos de resultado da empresa. Então, esse modelo logístico gera algumas equações, né? E essas equações vão mostrar que, por exemplo, se você tem um desempenho em custo que vai estar entre 1 e 2, né, numa escala de 1 a 5, né, qualquer mudança em gestão de benefícios, qualquer melhoria em gestão de benefícios aumenta quase 4 vezes o teu desempenho em custo, né? Então, o impacto é muito grande, né? E aí, quando você tem esse desempenho em custo um pouco melhorado na empresa, aí esse número fica aqui por volta de 30%, 40%, o que não é tão relevante, mas se você tem muito pouco, a tua performance em custo é muito, muito ruim, né? Mexe com gestão de benefícios, que isso vai melhorar teu desempenho em custo, né? E isso daí a gente tem trabalhado em outros artigos, né? Por exemplo, o artigo aqui que a gente está explorando essa questão de gestão de benefícios, analisando alguns outros fatores, como o tamanho da empresa, né? O número de pessoas que tem trabalhando em desenvolvimento de produtos, né? Isso aqui é uma pesquisa com projetos de desenvolvimento de produtos, né? A maior parte das empresas aqui desenvolvem produtos de TI, né? Então, também é projeto de desenvolvimento de software, no caso, né? Tá? Enfim, é outra pesquisa em andamento. Tem uma pesquisa que eu gosto de chamar de modelos preditivos, né? O que é bem interessante, que aí é um pouco diferente daquilo que o Barcal estava falando, né? Falou muito de gestão ágil, e a gente vai falar um pouco em modelos preditivos, mas não exatamente aquela conotação, né, que o André estava falando, né? Porque aqui a gente está, na verdade, criando modelos que a gente consiga prever melhor o resultado do projeto, né? E o modelo preditivo que o André Barcal estava falando é mais assim, utilizar uma ferramenta de planejamento que vai te dar uma predição no final e que você siga um planejamento mais de tarefas e tal, né, no modelo mais tradicional. Então, uma primeira análise disso daqui, a gente foi vinculado ao doutorado do meu aluno Luciano Salles, né? Que acabou há pouco o doutorado, onde a gente analisou os arquétipos de sistema que acaba sendo infringido, né? E aí gera problemas quando você gerencia programas, né? Mas não utiliza práticas de gestão de programas, né?
E aí, os arquétipos de sistemas é um tema específico de uma área bem trabalhada em engenharia de produção, que é a área de organizações de aprendizagem, né? Onde tem um livro importante chamado A Quinta Disciplina, do Peter Senge, um professor do MIT, né? E aí a gente estudou os arquétipos de sistema quando você tem essa situação de programas serem gerenciados como projetos, né? E aí você tem problemas que acontecem e acabam... aí você tem os elefantes brancos, né? Aqueles grandes projetos que fica, por exemplo, um estádio de futebol parado quase todo ano porque você não tem naquele local um futebol, né, um regional ali forte, né? Então, isso daí é um arquétipo típico de programa, né? Gera um problema aí sistêmico, né? Então, nós analisamos isso daqui, esse foi o nosso primeiro estudo relacionado com isso aqui, né? Por exemplo, um arquétipo tem a ver com benefícios, né? Por exemplo, quando você tem uma política que foca em resultados rápidos, né? Resultados rápidos para poder você ter mais dinheiro, ou seja, você dá resultado rápido para você ter mais dinheiro para poder fazer o projeto maior, né? Só que aí você tem, normalmente, acaba que você entrega uma capacidade, mas você não consegue entregar um benefício, né? Você entrega um resultado que no final ele fica parado, né? E aí esse artigo analisa esses elementos, né, sistêmicos aí que são quebrados, né, nessas situações, né? Nessa direção aqui, a gente esse ano aprovou um outro artigo, né, que é uma análise bibliométrica, né, relacionada a essa questão de gestão de programas, né? Então, todos os alunos que trabalham comigo no grupo GPIP, né, eles fazem algum tipo de bibliometria como uma forma inicial de explorar o problema de pesquisa, né? Então, aqui a gente fez tipicamente a bibliometria também, a gente analisou gestão de programas e gestão de projetos, né, nas bases de dados Scopus e Web of Science, né, e ao longo do tempo, como que isso avançou, especialmente utilizando gestão de projetos e programas com dinâmica de sistemas, que é essa abordagem que nós desenvolvemos, né, que o Luciano trabalhou no doutorado dele, né. Então, o gráfico anterior é sobre evolução de publicações, esse gráfico aqui é sobre as palavras-chave mais que aparecem mais nessas duas áreas, né? E aí a gente vê muito essa interface de projetos e programas, né? Mas uma interface que acaba prejudicando o aspecto do programa, porque normalmente o pessoal usa técnicas de gestão de projetos para gerenciar programa, e aí acaba gerando os arquétipos de sistema, que é o outro artigo lá que eu já mostrei, né? A gente, nessa direção, a gente desenvolveu ainda esse ano, né? Ano passado, mas publicamos esse ano, né? Isso aqui vai ser publicado num livro da Springer, né? É um modelo dinâmico para gestão de projetos, né? Usando o guia PMBOK como referencial. Isso daqui acaba sendo um dos problemas que nós percebemos na área de dinâmica de sistemas, né? Que é uma área que tem uma matemática normalmente mais elaborada, né? E às vezes de difícil acesso para as pessoas que não estão acostumadas com a matemática mais forte, né? Com integral, derivada, etc. Então, ela acaba gerando uma certa dificuldade de utilização, né? As pessoas têm uma barreira em função da linguagem, né? Do formalismo matemático, e principalmente também da linguagem que o pessoal de dinâmica de sistemas utiliza, que não é compatível com o que a gente estuda em termos de, por exemplo, de gestão baseada no PMBOK, com escopo, tempo, custo, stakeholder, né? Eles não usam a terminologia, e nós fizemos um modelo inicial usando a terminologia do PMBOK mas fazendo dinâmica de sistemas usando essa terminologia para tentar diminuir esse gap aí em termos de linguagem e de uso, né? Que a dinâmica de sistemas é muito forte para poder fazer uma previsão melhor em projetos, né? A gente sabe que a taxa de erro de previsão de projeto e a taxa de falha de projeto hoje é um negócio na faixa aí de 50%, né? O que é muito ruim, né? Você imagina, você planeja R$1 milhão e gasta 2 milhões, né? Então, é muito ruim esse tipo de previsão, né?
Então, isso aqui é um pouco o modelo, né? Esse modelo aqui a gente tá nessa publicação aí desse livro, né? O Luciano, ele acabou o doutorado esse ano, né? E aí no doutorado dele ele trabalhou com um modelo de dinâmica de sistemas para programas. Então, nós temos, como a gente já estudou na disciplina de MPSP, nós temos um ambiente de projetos, né? Onde tem portfólio, programa e projeto, né? Então, a gente está trabalhando o modelo no segundo nível aqui de programa, né? Aquele que eu mostrei da publicação anterior é de projetos, né? Então, o Luciano fez um modelo, foi validado em 3 organizações diferentes, né? Organizações privadas e organizações públicas, né? E nós estamos trabalhando o desenvolvimento de artigos com base nisso aí. Esse daqui é um outro modelo preditivo, né? Utilizando 2 variáveis aqui, que é a complexidade de produto e a senioridade do time de projeto, né? Ou seja, quanto de pessoas experientes eu coloco no time, né? E quanto de complexo é o que eu estou fazendo em termos de produto, né? Se essas 2 variáveis a gente consegue trabalhar para planejar melhor o projeto, né? Já que, como eu comentei, né, a gente tem uma taxa de falha na faixa de 50%, né? Então, nós fizemos um modelo dinâmico, fizemos uma matemática também relacionada com isso daqui. Não é uma matemática complexa, é uma relação, é uma equação exponencial, é simples, na verdade, né? E a gente tem um fator que a gente chamou de complexidade sobre senioridade. Então, se você divide esses 2 fatores, né? A gente consegue ter aí na faixa de 0 a 15% de margem de erro, né? Numa faixa aí de 50 meses de projeto, né? Então, 50 meses você tem mais de 4 anos de projeto e a gente acertou aí nesse caso aí, foi 0% de erro, né? O que é um resultado muito bom, né? Então, por isso que acabou o artigo sendo aprovado, vai ser publicado, né? Numa revista A2, né? Então, é um resultado muito bom, né? Em termos de previsão, né? Esse outro aqui, a gente está explorando também a complexidade do produto, né? Mas também aqui a parte de lead times de fabricação intermediária de protótipos, né? Para prever também o tempo de desenvolvimento, ou seja, se a gente tiver 50% de erro é muito ruim, 15% já é melhor, e nesse trabalho aqui, que é do Rubem Bolanhos, é um mestrado, né, que foi defendido aqui com minha orientação, a gente chegou aqui com um modelo também, usando o IDF0, aí tem um formalismo também, mas é mais simples, né? Uma equação, basicamente uma equação de regressão linear, usando, por exemplo, MATLAB, usando Excel a gente consegue fazer, né? E a gente chegou aqui numa taxa de erro aqui de 1 a 3%, né? Então, a gente ainda melhorou o modelo matemático, né, anterior. Imagina se você vai fazer um projeto de 4 anos e você consegue ter 1% de erro no planejamento. Isso aí é ouro, né, para a empresa, né? Então, a gente hoje tem trabalhado um pouco também com inteligência artificial. Essa é uma nova área de predição que a gente está fazendo no grupo, né? Eu orientei o trabalho do Roberto nessa área. Ele fez uma predição aqui mais para a área de protótipos de fabricação, fabricação de protótipos para projetos, né? E nós tivemos também uma faixa de erro aqui de 2 a 3%, né? Dependendo aqui, por exemplo, essa faixa de erro foi para esse material 6061, que é um material mecânico usado em aviões, por exemplo, aqui. Então, você imagina um projeto da Embraer que consegue fazer uma previsão com 2% de erro com base em fabricações anteriores, né? Isso é bem interessante, né? Em desenvolvimento no grupo, né, nós temos aqui uma pesquisa que é da Elaine, né, na área de gerenciamento de projetos em indústria 4.0. Aí a gente está analisando práticas tradicionais ou preditivas, tipo PMBOK, versus práticas ágeis, e como que os 2 grupos, né, quem usa mais ágil, quem usa mais tradicional, está pensando em trabalhar em indústria 4.0, e aí principalmente Big Data, né, inteligência artificial, como ferramenta de planejamento, né, de projetos, né?
Temos o trabalho do Duarte também, em andamento, né, que é um estudo do ciclo de vida, do custo do ciclo de vida de produtos, principalmente produtos da área de defesa, né, pensando um pouco nessa questão da sustentabilidade, né. Um projeto em andamento, que é mais desenvolvimento de produtos. A gente está desenvolvendo um software de gestão de projetos, que chama Mutirô, né? É um projeto que é um pouco também derivado do doutorado do Luciano, mas juntamos outros alunos, e aí a ideia desse produto aqui é a gente colocar os nossos modelos preditivos aqui nesse produto a princípio, né? É um outro projeto que aí eu falo assim, que é pesquisa sobre como que a gente desenvolve produto, né? Um produto que a gente desenvolve é o Doutor 21, que é um software, é um sistema para auxílio a pessoas, né, a famílias que têm pessoas com síndrome de Down. Essas famílias aí, normalmente, os pais precisam de um acesso à informação maior, os profissionais, eles estão desconectados dessas pessoas, então a gente trabalha isso daqui numa gestão ágil, né? Tem o Manguti, que é esse outro software aqui, é um sistema que conecta produtor e consumidor de produtos orgânicos, né? Nós fizemos esse desenvolvimento aqui em uma semana, foi realizado junto com uma aceleradora lá do Rio de Janeiro, foram 40 pessoas trabalhando em uma semana, a gente desenvolveu esse sistema num processo bem interessante de trabalho, né? Isso é uma versão inicial, então ele está disponível, vai ser testado, é um protótipo. Esse daqui é o respirador mecânico, né, que aí já é um desenvolvimento com uma característica híbrida, né, a gente está todo realizando à distância, é um projeto que já tem aí 6 meses de andamento, né, com uma equipe que está, alguns professores aqui em Brasília, professores em São Paulo, né, alguns desses aqui nunca se viram, não se conhecem, a gente tem hoje na faixa de 20 alunos trabalhando, e tudo virtual, né, usando o WhatsApp e plataformas digitais aí, a gente tem trabalhado esse produto aí. A gente está desenvolvendo um projeto em parceria com os parceiros da Alemanha, né, que é um projeto de montagem baseado em realidade aumentada e inteligência artificial, né? Então, por exemplo, esse daqui é o Sacha, que é um engenheiro de produção da Alemanha, ele faz doutorado lá, né? E a gente estava numa reunião virtual aqui, então nós estamos desenvolvendo esse produto à distância, né? E tem várias organizações trabalhando nisso, então essa gestão aí a gente acaba realizando de maneira virtual e ágil, mas a gente precisa estudar isso daqui, isso é uma coisa interessante aí de sistematizar, né? Esse aqui também é sobre o Alqua, né? Que é esse projeto que eu estou comentando. Então, aqui tem pessoas do Rio de Janeiro nessa reunião, tem pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas de Brasília, né? Enfim, é bem multilocal, né? E também tem o pessoal da Alemanha, obviamente, né? E a gente tem aqui o nosso colóquio, né? Que é o colóquio, agora a gente estava com quase 100 pessoas, né? E acho que chegamos a ter um pouco mais de 100 em algum momento, né? E é um projeto realizado com alunos de graduação, né? É um projeto ágil, né? A gestão do projeto, enfim, é um evento, então, e é um projeto real, né? Então a gente também está trabalhando isso daqui, vamos pesquisar isso daqui, ou seja, vamos extrair conhecimento disso. Tá, pessoal? Então o que eu tinha para falar era isso daí, né? Eu fico aberto aí, se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Professor, boa noite. Boa noite, Leonardo. Por aqui, Leonardo Ferreira, eu sou do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Trabalho nessa área de projetos, processos, e sou aluno da UNB também. Eu estou concluindo agora um mestrado na área de computação aplicada, nessa linha de pesquisa de inteligência artificial, machine learning, e fiquei bem interessado, achei bem, assim, bem legal ver que vocês estão pesquisando, né? Eu vi 2 trabalhos que o senhor citou aí sobre machine learning. Eu queria ouvir um pouquinho, assim, como você enxerga essa questão desses algoritmos de machine learning na gestão de projetos. Eu, por acaso, eu fiz um MBA na área de projetos / logística, né, na Universidade Federal do Paraná, toda a minha formação foi feita, e
E acabei indo para o mestrado nessa área, mas penso num doutorado, né, e nessa fronteira, projetos, logística / inteligência artificial. E parece bem o foco do grupo quando tem ali o I de inovação, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho como que se dá esse acesso ao grupo, se é possível, se há interesse em agregar novos alunos, né? E é isso, parabéns, professor, pela condição dos trabalhos. Muito obrigado. Legal, Leonardo. Obrigado pela pergunta, tá? Acho que é uma pergunta muito boa, porque permite, assim, a gente falar sobre a nossa pesquisa, né? Olha, nós estamos totalmente abertos aí, e como eu mostrei aqui na apresentação, nós estamos migrando, né, para fazer modelos preditivos, né, utilizando machine learning, né, e naquele projeto com a Alemanha a gente está usando deep learning, inclusive, entendeu? Não exatamente para gestão de projetos, mas a gente está usando mais para desenvolvimento do produto mesmo, né? Só que a ideia é aplicar também em gestão de projetos. Como que eu vejo isso daí? Eu vejo a necessidade da gente ter base de dados, tá? Não dá para fazer nenhum tipo de projeto nessa direção, né, de desenvolvimento de algum tipo de estudo, de pesquisa na área, sem ter base de dados, né? Eu como trabalhei muito em empresa, eu acabei, e eu tenho parceria ainda com as empresas que eu trabalhava, então eles conseguem me fornecer algumas bases de dados, e aí eu acabo fazendo pesquisa bem real, né? Que é bem interessante, né? Você não está usando uma solução, pensando a solução. Às vezes o pessoal faz dados randômicos, né? Coloca no Excel. Sim, dados sintéticos, né? Sintéticos. Exatamente. E aí não é um negócio tão legal. Eu gosto de trabalhar com coisa bem real, né? Concreta e que dê resultado, né? Então, estamos abertos. Você pode mandar uma mensagem aqui. Eu posso deixar aqui meus contatos também aqui no chat, né? E a gente vai conversando. Obrigado, professor. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Mais alguém? Alguma pergunta? Agradeço aí, tá? A pergunta, nosso amigo Leonardo. Seja bem-vindo, tá, Leonardo, ao grupo, né? Deus quiser, vai estar com a gente aí. Pô, legal, eu agradeço, Duarte. Se Deus e o professor quiser, você vai estar em breve com a gente aí. Certamente. Deus e o professor, porque o professor é a Santíssima Trindade. Tá certo. Obrigado, gente. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o senhor, aproveitando o tempinho que nós temos ainda. Eu sou apaixonado aí por essa nossa área de projetos, né? E eu fico, assim, isso mexe realmente comigo, me dá uma vontade de querer fazer, de querer se dedicar mais. E eu vejo muito isso, essa questão essa junção dos dois mundos ainda é muito interessante. Eu sou novato na área de pesquisa, né? Mas eu já tenho um pouco uma rodagem na área de mercado, né? Através do escritório de projetos lá. O Barcauí falou basicamente mais sobre a questão do mercado, as novas tendências do mercado. O que o senhor fala sobre essa questão a tendência na área de projetos, na área de pesquisa? Qual que é a tendência? Está crescendo? Tem associações com os resultados, com a produtividade, com o desempenho do país? O que a pesquisa mostra, num panorama geral, a respeito da gestão de projetos na área de pesquisa? Tá, boa pergunta, Duarte. Assim, olha só, o Brasil é um dos países que mais pesquisa em gestão de projetos, tá? Se você pegar as principais revistas da área, tem muito autor brasileiro, né? E tem alguns com um índice H, né? Que é o que a gente fala aqui em termos de pesquisa, né, bem alto, entendeu? Ano passado mesmo, no colóquio, a gente teve a Marli, que a Marli tem um índice H dos maiores do Brasil, né? Ela está listada num desses pesquisadores brasileiros que está no 1% mais citado do mundo, né? Entendeu?
O que acontece, que eu vejo, é que, como muita coisa no Brasil, existe uma dificuldade de conversa entre a universidade e a empresa, ou a sociedade, ou os órgãos que utilizam de gestão de projetos, para que eles usem o que a universidade produz e para que a universidade também faça uma pesquisa mais direcionada, porque uma coisa é você ter muitas publicações, né? Mas essas publicações não serem aplicáveis, entendeu? Seria uma coisa que vira algo engavetado, né? Engavetado para quem não é da academia, porque o povo da academia usa, né? Mas a questão, o que a gente tem no grande desafio do Brasil, não só nessa área, mas em outras áreas de pesquisa também, é fazer com que a universidade pesquise aquilo que a área de negócio, o governo, as empresas demandam, e fazer com que a empresa vá na universidade para tentar buscar aquilo que a universidade já pesquisou e que tem valor, entendeu? Sabe? Porque a junção disso daí é que está faltando, né? Então, tem boas pesquisas, né? Mas algumas não são aplicáveis, tá? E outras não são aplicadas, entendeu? Obrigado, professor. Obrigado aí pelo panorama. Amanhã nós vamos ter o nosso amigo aí do PMI, que vai falar exatamente essa visão aí da América Latina, né? Acredito que a parte de ciência o senhor abriu para a gente bastante aí. Muito obrigado, professor. Obrigado, Duarte. Bem, vou passar para você aí, para você dar andamento, então, fique à vontade. Tá certo, obrigado, professor. Alguém mais? Alguma pergunta, pessoal? Vocês gostariam de aproveitar aí? Mais alguém com perguntas de como ingressar na UNB, fazer mestrado, doutorado? Eu passei por isso aí e assim, ter alguém que nos oriente realmente faz diferença. A oportunidade é essa. Professor. Ô, Duarte. Ou não? Ô, Duarte, ô, Leonardo, vou aproveitar um minuto. De repente, eu não sei se o professor consegue falar. No caso, o doutorado, ele está ligado a que área dentro da faculdade de tecnologia que pesquisa projetos, inovação, essa fronteira com inteligência artificial, esses projetos que ele apresentou? Esse processo seletivo, ele está aberto, vai abrir? Porque lá na área de computação eu conheço bem, né? Mas eu não conheço essas outras áreas da UNB. Não sei se é possível. Tá. Sim, ele tá. Eu estou orientando aqui na UNB nos sistemas mecatrônicos, né? Aqui na Faculdade de Tecnologia é um programa que é um multidisciplinar, né? Ele tem pessoas da engenharia mecânica, elétrica, computação, da engenharia de produção. Eu sou da engenharia de produção, né? Mas ele funciona na engenharia mecânica, né? Ele está dentro do departamento de engenharia mecânica. Tá? Então, sistemas mecatrônicos, né? Ok? Perfeito, professor. Obrigado. Eu também estou fazendo credenciamento num programa de engenharia de produção, mas ele é da Unesp de São Paulo, né? Então, eu também oriento por lá, né? A partir de agora, Duarte, inclusive, você acho que está sabendo agora, não, né? Não estou sabendo, Mas é isso, eu também oriento por lá é engenharia de produção, tá? É isso. Tá perfeito, professor, obrigado. Obrigado, Leonardo, pela pergunta, obrigado, professor, pela explicação. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Professor. Sim. Boa noite, Leandro falando aqui. Eu acabei de sair da pós-gestão e, assim, eu tenho uma dúvida sobre como você consegue escolher os temas assim, para ingressar no mestrado, a experiência de mercado, que dica vocês dariam para a gente começar nessa área, começar a buscar essa área de pesquisa, para ingressar nessa área? De gestão de projetos, né? Isso, voltar para gestão de projetos. Você trabalha em algum órgão, Leandro? Você me fala assim um pouco, porque como que eu faço normalmente, assim, ó, o Duarte está aqui, ele pode, se eu não estiver falando a verdade, ele pode dizer que enfim. O
que é que eu faço normalmente? Eu pergunto o que é que a pessoa faz, entendeu? Se ela trabalha na área, se ela tem... Porque se ela trabalha na área, ela tem acesso a dados. Como eu comentei ali na pergunta do Leonardo, o tipo de pesquisa que eu gosto de fazer é muito usando dados, entendeu? Eu gosto de fazer isso aí que vocês viram, modelo matemático, estudo estatístico, né? Ou às vezes até pesquisa mais qualitativa também, com estudo de caso, né? Mas se a pessoa trabalha, né, em algum lugar, normalmente tem facilidade de acesso a dados, né? Então eu sempre parto daí. E aí eu tenho minhas áreas de interesse, né? Então, minhas áreas de interesse, por exemplo, gestão de projetos é uma área que eu pesquiso, né? Desenvolvimento de produtos também, né? Inovação também, entendeu? Então, precisa linkar essas coisas, né? Eu tento buscar o link. Tá, Leandro? Ok, obrigado. Só complementando, quem está do outro lado, né, Leandro? O professor Santos tem uma característica de resultado prático, né? Que é aquilo que falta um pouco, dentro daquilo que ele falou, que falta para a universidade brasileira, né? Que a gente vê muito lá fora. Eu tive, ano passado, 2 universidades no exterior, e eu conversando com um amigo que fez pesquisa com a gente também, o Rodrigo, professor Santos, da Universidade do Texas. Exato. Eu perguntei a mesma coisa a ele lá, fiz a mesma pergunta que o Leandro fez para o senhor agora. E aí a primeira coisa que ele falou, Duarte, o que você vai fazer para entregar à sociedade? Primeira coisa que nós temos que ver é isso, aplicabilidade. Então, aí, reforçando, o professor Santos valoriza muito isso, você ter a oportunidade de ter dados, ter problemas reais e para você aplicar aquilo que você vai fazer no mundo real, né? Não ficar só nos artigos científicos. Né? Isso é muito raro. Até assim, olha só, eu tive esse ano, né, eu passei 40 dias lá na Alemanha, né, no início da pandemia, eu tive que sair de lá correndo aí por causa da pandemia, né, e é muito interessante, né, conversando com outros colegas que tiveram lá, o pessoal fala assim, olha, lá na Alemanha não tem pesquisa na universidade que não seja aplicada, que não tenha alguma empresa interessada, não tenha um cliente externo, sabe, assim. Não tem pesquisa que veio da minha cabeça, eu criei um negócio maravilhoso e vou testar. Não tem isso lá e é o perfil que eu gosto de trabalhar também, né? Inclusive é por isso que a gente acabou tendo uma boa parceria com eles lá, porque convergiu essa visão. Bom, pessoal, professor, se o senhor permite, nosso tempo chegou ao fim, né? Para a gente cumprir aí o nosso cronograma do projeto. Exatamente. Muito obrigado, viu, Duarte? Fique à vontade aí e estou muito feliz aqui com esse resultado aqui. Quero dizer para os alunos aí que estou quase dando 10 para todo mundo. Eles merecem. Então, pessoal, obrigado, professor Sanderson, obrigado, Leandro Damasceno, né, nossos amigos que fizeram perguntas aí.